E aqui eu queria entrar, já entendido rapidamente essa parte do paralelismo, e aí os irmãos podem voltar o vídeo e assistir quantas vezes quiser, né, se não entenderam. Eu queria logo entrar aqui no livro, né, porque o tempo corre, mesmo a gente tentando fazer um resumo aqui, não é fácil. Né? Então, o primeiro dos livros poéticos é o livro de Jó, tá? Também conhecido como livro sapiencial, né, porque trata de assuntos intrigantes da vida, e um desses assuntos mais intrigantes que o livro de Jó trata é a questão do sofrimento. Né? É a questão do sofrimento. Há um debate sobre qual seria o tema do livro de Jó. Né? E há quem pense que o tema do livro de Jó seria o sofrimento dos justos. Outros já entendem que é a soberania de Deus, que é a ideia que eu sigo também. Mas o autor não entrou nessa questão de qual é o tema do livro de Jó. Então, né, o autor que eu quero dizer, o autor da nossa apostila. Tá certo? Então, veja que o livro ele foi escrito de maneira poética, inclusive a gente consegue perceber isso no texto bíblico, algumas bíblias já começam a colocar de maneira poética, ou seja, a forma do texto é mais centralizado, para mostrar que aquela parte do texto ou do livro foi escrito seguindo uma métrica poética, tá certo? Né? Então, o livro de Jó ele é dividido basicamente em 5 partes, tá? Que é o prólogo, onde a gente começa a ter conhecimento de quem era Jó, da vida de Jó, onde ele morava, tá certo? Nós passamos a ter conhecimento no livro de Jó de algo que Jó não tinha conhecimento, porque nós, lendo o livro, nós tomamos conhecimento de que havia algo além de Jó no mundo espiritual sendo discutido, tá? E Jó aqui embaixo na terra não está sabendo nada disso. E aí começa o drama de Jó, que é a sua crise, por onde ele passou, da perda dos bens, dos filhos e tudo mais. Depois, vieram seus amigos consolaram, que tomaram conhecimento do que aconteceu com ele. Né? Ele faz o Temanita, Bildade e Zofar, são os 3 amigos que vieram visitar Jó, né? E acabaram sendo, na verdade, um escorpião na vida de Jó. Né? Porque, ao invés de se não entendiam de fato o que estava acontecendo, era melhor ter ficado calado, né? Mas ao abrir a boca e tentar fazer papel de advogado do Senhor, falaram muitas vezes bobagem do Senhor. Inclusive, lá no final do livro, o Senhor pede para que Jó interceda pelos seus amigos, porque eles não falaram do Senhor o que era correto, embora eles tentassem defender o Senhor. Mas partindo de um ponto que era o seu próprio entendimento, a sua própria teologia, a sua própria concepção. E isso é uma coisa interessante, irmão, porque a gente não explica a Deus a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa compreensão. Melhor dizendo, a partir da nossa teologia, mas daquilo que a Bíblia expõe acerca dele. Né? Se a Bíblia não diz algo de Deus, eu não tenho como dizer, afirmar. No máximo, eu posso supor, mas fazer afirmação é complicado. Tá certo? Então, é o caso dos amigos de Jó. Se eles não tinham tanta certeza daquilo, eles não deveriam falar com tamanha certeza, deveriam, pelo menos, tentar entender, ou, no máximo, tentar consolar Jó, sem lançar sobre ele qualquer acusação. Tá certo? Então, depois, lá no final do livro, a partir do 32, começa a aparecer um jovem, que não é que seja jovem no sentido como nós entendemos hoje, mas no sentido daquela época, do que era ser jovem naquela época, né? Ou seja, uma pessoa de menos idade, que é Eliú, por isso talvez ele fala por último, porque ele é o mais novo, né? E que vai já dar um encaminhamento, ele dá mais ou menos uma direção do que poderia estar acontecendo com Jó. Tá certo? Ele não fala de maneira bem acertada, mas pelo menos é melhor do que os outros 3. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, para poder refrescar a língua. Bora lá? Depois nós temos o Senhor ali a partir do capítulo 38. O próprio Senhor já começa a lidar com Jó, porque Jó, ele também fala, em certo sentido, ele até esbraveja contra o Senhor, né? Por que o Senhor não lhe permite uma audiência? Ou por que o Senhor está lhe maltratando, fazendo sofrer? Né? Ou por que o Senhor não acaba de uma vez por todas com ele? Então, já fala algumas coisas do Senhor, né?
e ele lança mão até, muitas vezes, da sua justiça para vindicar, né, o Senhor, essa necessidade de uma audiência com Deus, de que ele fosse atendido por Deus, de que Deus aparecesse a ele para que eles pudessem conversar. E o Senhor aparece a Jó, fazendo algumas perguntas a Jó, algumas, apenas 40, que Jó não sabia nem por onde começar a resposta. Então, Jó começou a entender, a partir daí, que o Senhor é muito maior do que ele imaginava. E o desfecho do livro de Jó, que o Senhor devolvendo a vida feliz a Jó 2 vezes mais. Tá certo? Continuando aqui, irmãos, nós vamos passar para o livro dos Salmos, que talvez seja o livro mais, depois dos Evangelhos, né, os livros mais conhecidos do Antigo Testamento, né, talvez seja do Antigo Testamento o mais conhecido, da Bíblia o segundo, porque nós temos os Evangelhos, que geralmente são, que se trata da vida de Jesus, né? Mas o que a gente precisa entender do livro dos Salmos, primeiro, é que são vários autores, a grande parte, de fato, é Davi, né? Por isso que ele é considerado como o maior autor dos livros, né? Mas nós temos ali Asaf, Emã, Etan, nós temos Moisés, nós temos Salomão, e nós temos outros que a gente não sabe quem é. Né? Temos a família de Corá, ou Coré, né? Que era uma família de levitas. Todos esses escreveram os salmos, mas a grande parte esmagadora realmente foi Davi. Né? 74, 12 são atribuídos a Asaf, né? 9 aos filhos de Coré, e depois tem Emã, Etan e Moisés. Né? Emã e Etan eram sábios e levitas, né? Responsáveis pela adoração no templo. Né? Vamos lá. E aí nós temos nos Salmos uns títulozinhos lá, né, que é importante a gente entender. Embora nem os próprios estudiosos tenham muita certeza do que significa aquilo, com certeza. Então, eles têm uma ideia. Né? Que às vezes a gente lê lá Salmo de Davi para instrumento de corda. Bom, esse aí é mais fácil de entender, né? Mas eles usam às vezes, algumas Bíblias trazem lá o título original, né? Como por exemplo, negnótico. Salmo de Davi para negnótico. O que é isso? Quer dizer, se imagina que são instrumentos de corda. Né? Salmo de Davi ou Salmo de Emã para Sigaion. Né? Salmo dos filhos de Asaf, né, para ser entoado em Igaion. O que é Igaion? Então, o que se acredita é o seguinte, é que o autor, muitas vezes, ele está dizendo qual é o instrumento que é para ser acompanhado aquele salmo, qual é a nota musical e o compasso do canto. Então, muitas vezes, tudo isso a gente está informado. Isso é fácil entender, irmãos, quando a gente tem os hinos da harpa, por exemplo. Não sei se você percebe que, às vezes, um irmão sabe um hino da harpa em uma melodia, outro sabe o mesmo hino, mas já em outra melodia, e um terceiro já sabe em uma terceira melodia. Mas por que isso acontece? Porque nós não sabemos, muitas vezes, qual foi a melodia original, né, planejada ou pensada pelo autor. Se o autor tivesse dito esse hino é cantado nessa melodia, assim, todo mundo tinha que cantar exatamente uma só melodia, porque foi aquela que o autor indicou. E o livro dos Salmos, muitos deles são assim, o autor lá já indicava tudo. Então não tinha por que cantar diferente, tocar diferente, apresentar uma melodia diferente, porque o próprio autor já estava dizendo como era a melodia, como era o canto, qual a nota, qual o instrumento. Tá certo? Então, são isso que são aqueles títulos no início dos Salmos. Né? O título Salmo, né, na Bíblia hebraica é Terrilim, que significa louvores. Né? Na Septuaginta é o Psalmoi, da onde vem a palavra salmoi, ou salmos para nós. Tá certo? Né? Também ele era chamado de Psaltério, ou Psalterium, né, que é o nosso saltério, que significa conjunto de cantos para ser acompanhados com um instrumento de corda. Então, veja, o salmo é a declaração de forma
poética tendo uma melodia. Os saltérios é o conjunto dos cantos acompanhados de corda. É o próprio canto acompanhado de corda, podemos assim dizer. Tá bom? Aí nós temos também 5 divisões, que são os 5 conjuntos de salmos. Salmos, cada salmo é um salmo, né? Por isso que ele não tem capítulo, por isso que ele tem versículo, mas não tem capítulo. Tá certo? Porque cada salmo é um salmo. Às vezes os salmos não se ligam. A gente precisa ter cuidado. É bem verdade que os salmos, muitas vezes, eles vão mostrar em que circunstância eles foram escritos. Davi passava por uma certa situação, aí escreveu ou declarou um certo salmo, que depois foi registrado. Quer dizer, aquele salmo ele é fruto daquela situação que Davi passou. Então, o primeiro conjunto, ou o primeiro livro que é chamado de salmo, vai do Salmo 41, Salmo 1 ao Salmo 41. Tá? Aí, com exceção do Salmo 1, 2, 19 e 33, que não são de Davi, mas a grande maioria esmagadora é. Então, veja que os salmos de Davi eles foram logo agrupados por primeiro. Né? A predominância do nome do Senhor é Jeová, que é o tetragrama, aquelas 4 letras que não podem ser pronunciadas, né? Que os judeus não pronunciam. O livro 2 começa. Se o livro 1 vai do primeiro salmo até o 41, o livro 2 tem que ser do 42 até o 7:2. São 30 salmos. Né? Grande parte deles dos filhos de Corá, ou filhos de Coré. Esses salmos, eles eram, muitas vezes, cânticos desses filhos de Coré, que eram uma família de levitas que cantavam no templo, né? E que foram registrados, ou seja, era um cântico usado no templo, feito por eles, para exaltar o Senhor, e que depois foi registrado. Tá certo? Então, são cânticos que têm a ver com aquilo que nós chamamos de os hinos do culto. A terceira ou o terceiro conjunto de livros, que é o terceiro livro, dos Salmos 7:3 ao Salmo 89, né? Atribuídos a Asaf, do 7:3, 10 a Asaf, e os outros, ou 11 a Asaf, né? E aos filhos de Coré, com exceção do 86, que é um Salmo de Davi. O quarto é do Salmo 90 ao Salmo 106, o Salmo 90 atribuído a Moisés, como é conhecido, os outros, muitos deles são anônimos, né? Não sabemos de fato quem escreveu, com exceção do Salmo 101, 102 e 103, que foram Davi. E uma vez que Davi foi o autor, então a gente vê a predominância do tetragrama lá, do nome sagrado de Deus. O quinto livro, do Salmo 107 ao Salmo 150, são conhecidos como os salmos litúrgicos, ou salmos que têm a ver com a crença, a fé, ou o culto, que vem de liturgia, né? Os salmos usados ou cantados nos cultos, também chamados de salmos de aleluia, porque são salmos de exaltação. Né? E nesse conjunto de salmos, nós temos aquele grupo chamado salmos de peregrinação, ou salmos de degraus, ou salmos de ascensão, que eram os salmos que as caravanas que vinham subindo as festas sagradas em direção a Jerusalém vinham cantando na estrada, por isso que são chamados salmos de ascensão, porque eles estão ascendendo a Jerusalém, e a ideia é que eles estavam ascendendo para ir à presença de Deus. Né? Também chamado de salmo peregrinação, já que era cantado durante essa peregrinação, né, a caminhada da estrada, e também chamado de salmo de degraus, porque os corais de levita dos degraus do templo muitas vezes estavam entoando esses mesmos cânticos. Então, o peregrino chegava e se deparava com o coral de levita nos degraus do templo, cantando esses salmos. Por isso que são chamados salmos de peregrinação, de ascensão, de degraus. Na época de Jesus, havia um conjunto de salmos que era cantado na Páscoa, durante a Páscoa. Inclusive, é Mateus que declara, que registra, Jesus depois da ceia, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, provavelmente, esse hino foi um desses salmos
que eram cantados durante a Páscoa. Um dos salmos de 113 a 118. Tipos de salmo. Então, alguns salmos podem ser classificados, irmão, em mais de uma categoria. Mas, em regra geral, nós temos os salmos didáticos, tá certo? Os salmos didáticos. Nós temos o que é esse salmo didático? Olha, visava instruir no caminho do bem e da prosperidade espiritual. Era aquele salmo que tinha o propósito de que levar a pessoa à reflexão e ensinar ela o bom caminho que ela deve andar, para que ela crescesse, se desenvolvesse espiritualmente, né, e andasse no caminho que agradasse ao Senhor. E é o caminho da prosperidade espiritual. Depois nós temos os salmos de louvor ou gratidão, e aqui nós temos alguns deles, Salmo 30, 75, 105 e demais, que fala da gratidão do salmista a Deus, ele está louvando a Deus, grato por algum favor, algum bem, alguma bênção que o Senhor lhe concedeu. Depois nós temos os salmos históricos, que são os salmos que cantam a história do povo de Israel, na escravidão, no deserto, no êxodo, que cantam o povo de Israel como ele se comportou nas guerras, como o Senhor agiu por eles, no cativeiro. Então, contam a história do povo de maneira, no sentido dos salmos ali, como salmo. Os imprecatórios, e a palavra imprecar significa rogar a Deus, ou pedir a Deus que amaldiçoe alguém, ou pelo menos que, como diz no linguajar popular, que sente a mão em alguém, né? A gente vê, por exemplo, os salmos aqui 35, 58, 59, 109 e outros salmos, né? O salmo, acho que 147, né? Que fala de quando eles foram sendo levados para o cativeiro, como o inimigo pedia que eles cantassem hinos, né? Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, e nos salgueiros que havia no meio de ti penduravam nas nossas armas. Então, lá ele vai dizer que os seus opressores ainda pediam para eles cantarem hino de Jerusalém. Então, eles diziam que aquilo era um insulto para ele, de forma que esse salmo, ele diz também que felizes são aqueles que pegaram os filhos dos seus opressores e dão com eles na pedra. São salmos em que... Mas veja, qual é uma diferença aqui que é importante sobre esses salmos imprecatórios? Veja, não é o salmista que está tomando a atitude de fazer isso. Ele está rogando a Deus, ele clama a Deus, ele pede a Deus, ao Senhor, e aí a decisão de fazer ou não é do Senhor, não é dele, não é do salmista, não é aquela ideia de que eu peço e Deus vai fazer o que eu quero, não é assim, não. Tá bom? Salmos messiânicos, que são os salmos mais comuns para nós, né? Por quê? Porque são os salmos que falam do Messias. Salmos penitenciais. Qual é o mais famoso deles? Salmo 51. Onde Davi pede perdão pelos seus pecados. Esses são salmos penitenciais, tem a ver com penitência. É quando o salmista reconhece o seu erro, o seu pecado. Então, são chamados salmos penitenciais. E, às vezes, até diz para o Senhor que ele está à disposição do Senhor e que o Senhor quiser fazer com ele como punição pelos seus erros. Salmos penitenciais. Salmos acrósticos ou alfabéticos são salmos em que cada parte, ou cada estrofe do salmo, ou cada versículo do salmo começa com uma letra do alfabeto grego de maneira organizada. Por isso que o nome é acróstico. Acróstico significa quando eu pego a letra de alfabeto e coloco. Pego o nome Maria, por exemplo, coloco aqui M-A-R-I-A, e aí vou escrevendo. A partir do M eu escrevo uma palavra, a partir do A escrevo outra palavra. Então, isso é um acróstico, isso forma um acróstico.